Você já ouviu falar da sigla ETL, mas não sabe exatamente o que isso significa? Hoje eu vou explicar de forma clara o que é ETL e por que é importante você saber pelo menos o que ela faz, o que significa se você pretende trabalhar com dados. Meu nome é Elise Pedroni e antes da gente dar início, eu gostaria que você já deixasse seu like, clicasse também no sininho para se inscrever aqui no canal e me seguisse lá no Instagram, no endereço que eu vou deixar aqui. Então, qual é o significado da sigla ETL? Vem de E, que é de extract, T de transform e L, né, de load, que seria o carregamento de dados. Então, a extração de dados, a parte do E, né, o extrair, significa coletar dados de diferentes fontes e sistemas. O que eu quero dizer com isso? Você pode coletar fontes de dados de arquivos, planilhas Excel, lá de um SGBD PostgreSQL, de um SGBD MySQL, de um documento PDF, de um documento texto, enfim, das mais variadas estruturas de dados você pode buscar informações. Então, o E significa extrair, né? Que seria então coletar os dados dessas diferentes fontes de dados. O T de transformar seria você então padronizar e limpar estes dados. Porque imagina que se isso está vindo de fontes diversas, esses dados não estão padronizados. E muito menos, né, às vezes limpos, às vezes eles estão bem bagunçados. Então, na parte do transform, você vai arrumar, digamos assim, vai dar uma ajeitada nestes dados. E depois dos dados ali todos ajeitados, melhorados e bem bonitos, né, estando bem legíveis, você vai fazer a parte de carregar ele no seu banco de dados, que seria então o load. Numa visão bem geral e simplificada, ETL é isso. Então agora vamos passar um pouco por cada uma dessas fases. Na parte de extrair as informações, como eu falei antes, você tem que então identificar aonde estão as suas fontes de dados, né? Como eu falei, pode estar em diferentes bancos de dados e não em diferentes só bases de dados dentro de um mesmo SGBD, mas sim em diferentes bases de dados em SGBDs diferentes. Pode estar em planilhas, né, do Excel, pode ter que consultar dados via API, pode estar em arquivos CSV, pode ter lá um arquivo PDF com uma pequena tabela lá no meio que você precisa daquela informação. Enfim, variadas formas, então você tem que, a primeira coisa é identificar da onde você quer buscar essas informações. E depois você tem que, né, planejar como que você vai fazer a extração das informações que você precisa dessas diferentes fontes de dados. Ou seja, você precisa garantir que esse processo, né, não vá sobrecarregar ou matar ou dar um bug lá, um problema, né, no seu sistema de origem. Ou seja, não pode atrapalhar quem está usando aquele banco de dados ou quem está usando aquela planilha, enfim, tem que ser de uma forma transparente. E depois que você fizer esses dois passos, então você vai sim fazer a extração dos dados que você quer de cada uma dessas fontes. A fase de transformar os dados, primeiramente, então você vai limpar, né? Que seria corrigir os erros, inconsistências nesses dados, lixos, digamos assim, que tenha lá dentro, que você não quer, apagar dados que você não precisa, enfim. Você pode, né, criar também novos campos e novos dados a partir do que você já tem, colunas e coisas, enfim, novas colunas calculadas, você pode manipular estes dados. E também outra coisa interessante neste processo de transformação é padronizar, né? Unificar formatos, por exemplo, como data, moeda, deixar sempre tudo no mesmo formato. Por exemplo, todas as datas no mesmo formato. Se você usa uma moeda, já transformar todas as moedas para um mesmo, né? Tipo, dólar, real, sei lá, euro, transforme tudo para um. Já na hora da transformação vai te facilitar a vida depois. E filtrar também, às vezes vai vir muita informação duplicada, porque assim como está vindo de diferentes fontes, né, pode vir dados duplicados de uma planilha e de um PDF. Você vai ter que escolher qual deles você vai utilizar. Então aí você já remove aquilo que você não quer e também remove dados que você não precisa, porque tudo que você carregar vai pesar para o seu banco de dados. Então aquilo que você não vai utilizar, você descarta. E a terceira fase, que seria o load ou o carregamento, né, destes dados,
você vai pegar esses dados limpos, transformados, embelezados e vai carregar dentro do seu banco de dados, certo? Você pode armazenar dentro de um banco de dados relacional, né, estruturado, para você poder ir lá fazer suas análises, consultas, relatórios, enfim. Você pode também utilizar um Data Warehouse, né, que é um repositório já centralizado e otimizado para grandes volumes de dados, ou então um Data Lake que você pode armazenar dados brutos, né, no formato original para análises futuras. Aí você tem que analisar qual que seria a melhor opção para você, neste caso, na hora de carregar os dados. E por que o ETL é tão importante? Porque quando os dados eles estão todos combinados em um único local, você consegue analisar eles de uma maneira muito mais eficiente. Imagina você ter que analisar dados de diferentes fontes de maneira isolada. É muito mais difícil do que você analisar de uma vez só, né, num único relatório, todas as informações ali cruzadas e combinadas. Você também consegue ter uma visão completa de tudo, porque ele integra os dados, né, de diferentes sistemas e diferentes funcionalidades dos sistemas numa única database só. E também o processo de ETL, ele elimina, né, ele automatiza muita coisa, porque ele elimina processos que muitas vezes são manuais e demorados. Além do que, você garante dados corretos e padronizados nas suas análises. E na prática, aonde que o ETL é utilizado? Em relatórios e dashboards, né, em ferramentas como o Power BI ou Tableau, utilizam o ETL. Você já faz alguma ETL ali dentro dele mesmo, quando os dados, né, não são muito volumosos, até dá. Na área de ciência de dados, né, porque os modelos eles precisam de dados limpos e padronizados. E empresas pequenas ou até gigantes, né, como Netflix, Amazon, utilizam ETL diariamente, porque você imagina que as informações de uma Amazon, por exemplo, elas estão distribuídas em uma grande variedade de situações, né, uma grande variedade de locais. E existem várias ferramentas para você fazer ETL. Não necessariamente você precisa fazer tudo na mão, né? O importante é você dominar o conceito e entender o que faz cada uma dessas fases que eu expliquei antes. Não adianta você querer usar uma ferramenta e não saber nem o que está acontecendo em cada uma das etapas. Então aqui tem algumas ferramentas que eu deixo para vocês tentarem pesquisar, utilizar e ver com qual vocês se adaptam melhor, certo? Tira aí um print, tenta dar uma pesquisada na internet, os pós e contras de cada uma delas, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi para dar para vocês uma base do que é ETL, certo? Vocês compreenderem os 3 passos envolvidos nessa sigla. Se você quer trabalhar com dados mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar e aí você não fica lá pensando o que é, nunca ouviu falar. E aprender SQL é a base fundamental para você poder entender e trabalhar com os conceitos de ETL. E eu gostaria realmente que você tentasse fazer. Baixasse ali alguma dessas ferramentas, se você quiser, tenta mexer, tenta olhar, tenta combinar dados, nem que seja de uma planilha de Excel em um arquivo PDF e ver o que acontece. Ver como funciona se você não tem uma base de dados. E agora me conta, quem aqui já trabalhou com ETL, que ferramenta usou e o que achou? Deixa aqui nos comentários, vamos ver.